Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de teoria da computação. Hoje a gente vai falar sobre máquina de Turing não determinística. Bem, nas últimas aulas nós adicionamos às nossas máquinas algumas extensões aparentemente poderosas, mas sem acréscimo de poder computacional de fato, né? Sempre que a gente colocava uma extensão na máquina de Turing, a gente via que dava para fazer uma máquina de Turing padrão, convencional, que realizava a mesma operação que aquela máquina de Turing com extensão fazia, mesmo se a gente combinasse diferentes máquinas de Turing, né? Contudo, existe uma importante e familiar extensão que nós ainda não tentamos, é o não determinismo, né? Lembra lá que em linguagens formais e autômatos, vocês viram a aplicação de não determinismo em autômatos. Tinha os autômatos determinísticos e os não determinísticos. E nós vimos na época o poder do não determinismo, né, como ele consegue abstrair algumas computações, como o autômato ficava mais simples usando o não determinismo. Bem, então formalmente uma máquina de Turing não determinística é uma quíntupla muito semelhante à quíntupla que a gente via para as máquinas de Turing determinísticas. A diferença fica aqui no delta, que é a função de transição. Antigamente a gente tinha uma funçãozinha, né? Se eu estou num estado lendo um símbolo, então eu vou para um estado e ou eu escrevo um símbolo na fita, ou então eu faço um movimento de cabeçote à esquerda ou à direita. E agora nós temos um conjunto, um subconjunto disso daqui. Então, assim, eu posso estar lendo um estado, estando no estado e lendo um símbolo, eu posso ir para... eu tenho algumas opções, certo? Algumas opções de estado e operação. Então, lendo um símbolo e estando em um estado, eu posso, por exemplo, fazer 3 diferentes caminhos aqui. Eu posso ir em um caminho continuar naquele estado, mas escrevendo outra coisa na fita. No outro caminho eu posso mudar de estado e mantendo a mesma coisa da fita. No outro caminho eu posso mudar de estado e fazer um movimento de cabeçote. Enfim, aquela prática de não determinismo que a gente conhece. Bem, então configurações e relações como essas daqui, não é? São definidas de forma natural, mas agora essa daqui, ou seja, a máquina, aquela configuração, estou na configuração C1, vou para configuração C2. Ela não precisa ter uma única configuração como próximo passo. Então, estou na configuração C1, vou para a configuração C2, depois vou para a configuração C3. Assim era na máquina padrão determinística. Agora, no não determinismo, estando na configuração C1, eu posso, no próximo passo, ir para uma configuração C2, ou para uma configuração C3, ou para uma configuração C4, certo? Bem, então vamos lá. Definição. Seja M uma máquina de Turing não determinística, nós dizemos que M aceita uma entrada W se a partir de S, que é o estado inicial da minha máquina de Turing, aquele início padrão de fita, né, esse símbolo inicial da fita, aquele vazio, aquele símbolo branco, aquela célula em branco padrão, onde repousa o cabeçote, e aqui à direita nós temos a entrada, né? Isso daqui eu vou chamar de configuração inicial, de agora em diante, tá? Então, a partir dessa configuração inicial, depois de um número indeterminado de passos, eu vou chegar a um estado de parada, certo? H, um estado de parada, para algum estado de parada. Então, é assim que eu digo que a minha máquina, ela aceita uma entrada. Se quando eu coloco aquela entrada na minha configuração inicial, após alguns passos, eu consigo chegar em um estado de parada. Se isso acontece, então eu digo que a minha máquina aceita uma entrada, tá? Observação. Note que em uma máquina não determinística, ela aceita uma entrada se tiver pelo menos uma configuração que me leva a uma parada. Mesmo que existam muitas outras que não parem, certo? Se tiver uma configuração que me leva a um estado de parada, então eu digo que aquela máquina para aquela entrada. Tudo bem? Semelhante aos autômatos, né? Lembrando que nos autômatos não determinísticos, se a gente tivesse uma thread, uma computação que nos levasse a um estado de aceitação, eu dizia que aquele autômato aceitava aquela entrada, certo? Mesmo que muitas outras threads, muitas outras computações não levassem para um estado de aceitação. Tudo bem? Então, é esse paralelo que eu trago aqui com as máquinas de Turing não determinísticas. Nós dizemos que uma máquina, ela sempre decide uma certa linguagem se para toda W, se para toda palavra W, é garantido o seguinte: o W pertence à linguagem se e somente se a máquina aceita aquele dado, tá?
Então, lembra que semidecisão é aquele conceito, ele vai parar se aceitar. Somente se aceitar, certo? Se não aceitar, ele não para. E vamos falar agora de decisão. Então, decisão sempre para. Aí nós temos dois estados de parada, né? O estado de aceitação e o estado de rejeição. Então, nós dizemos que uma máquina ela decide uma linguagem se duas condições são garantidas para qualquer palavra dada. Então, vamos lá. Primeira condição. Existe um número natural n, dependendo da máquina e da entrada, tal que não existe configuração C, satisfazendo o seguinte: a partir da configuração inicial, após n passos, configuração C. Não existe configuração C após n passos. O que eu quero dizer com esse item A? Eu quero dizer que existe um limite, ou seja, um limite n, que toda configuração vai, toda computação vai parar até esse passo n. Nenhuma computação continua rodando após esse passo n, certo? É isso que a gente quer dizer. Esse n é um upper bound, tá? Nenhuma computação passa de n passos. É isso que a gente quer dizer. Todas as computações param até n passos. Isso é fundamental para eu dizer que uma máquina decide uma linguagem, né? Eu preciso que todas as computações parem após n passos, certo? E um certo n que depende da entrada e depende da máquina. Bom, eu digo que uma palavra pertence à linguagem se e somente se, a partir da configuração inicial, depois do número de passos, eu vou chegar a um estado de aceitação. Então, todas vão parar, mas aí eu chego ao estado de aceitação, certo? Em alguma das minhas computações. Então, toda computação tem que parar, mas pelo menos uma delas tem que parar no estado de aceitação. Se isso acontece, então eu digo que a minha palavra pertence à linguagem. A palavra vai pertencer à linguagem somente se isso aqui acontecer, tá? Bom, dizemos, eu estou falando de decisão de linguagem, como uma máquina decide uma linguagem, reconhecimento de linguagem. Agora eu vou falar de algo diferente, que é computação, certo? Então é o seguinte, quando a gente está reconhecendo linguagens, eu jogo uma palavra para dentro da minha máquina e a máquina vai processar aquela palavra e ver se aquela palavra tem uma certa propriedade, que vai fazer com que a palavra esteja ou não naquela linguagem, tá? Computação é diferente. Eu jogo uma palavra na minha máquina e a minha máquina vai trabalhar aquela palavra para me devolver na fita a função, a imagem da função aplicada àquela entrada. Então, se eu entro com um certo W, na minha fita, após a computação ser encerrada, vai ter FW. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina que computa o sucessor de um número, então se eu entro com um determinado número W, quando eu terminar minha computação, na fita vai estar escrito o W mais 1, o sucessor daquele número, certo? Então, se eu tenho um número, por exemplo, 10, lá vai estar escrito 11, tá bom? Se eu tenho uma máquina que, por exemplo, faz o reverso, né? O inverso de uma string, eu coloco uma entrada e aí a minha máquina ela me dá o inverso. Então, o que é que ela vai fazer? Como é que ela vai computar? Ela vai pegar esse W e ela vai inverter esse W. Então, quando ela terminar a computação e você for olhar para a fita dela, o que você vai ver na fita dela, após aquele símbolo inicial e aquele branco inicial, o que você vai ver lá onde estava o W, você vai ver o W reverso, o W de trás para frente, tá? Então, nós dizemos que uma máquina computa uma função se duas condições são atingidas. Primeiro, a mesma condição que tinha aqui para decisão. Ou seja, existe um upper bound de computação. Não é? Todas as minhas computações param após um certo número n de passos. Além disso, a partir da configuração inicial, eu vou chegar no estado de parada, tá? Se somente se, olha só, o que tem aqui na fita é uma coisa bem específica. Esse UA aqui é isso daqui, ou seja, aquele símbolo inicial de fita e aquele meu branco inicial. E o meu V é F de W, ou seja, o que tinha na fita inicialmente era isso, isso e W. À direita do branco eu tinha W. Agora eu vou ter isso, e à direita desse branco eu vou ter F de W. Aquela coisa, se a máquina ela computa o sucessor, eu entro com W, eu vou ter lá o W mais 1. Se a máquina computa o reverso, eu entro com W, lá vai dar o W de trás para frente, tá? Bom,
Então, para uma máquina de Turing determinística decidir uma linguagem e computar uma função, nós vamos requerer que todas as computações parem, certo? Para decidir e para computar, eu preciso que todas as computações parem. Para decidir uma linguagem, pelo menos uma de suas computações deve parar aceitando a entrada. Então, para eu dizer assim, aquela palavra pertence àquela linguagem, então pelo menos todas têm que parar, mas pelo menos uma tem que parar aceitando, tá? Para computar uma função, eu vou querer que todas as possíveis computações, elas possuam a mesma saída, que elas concordem na saída. Por quê? Lá nos autômatos, se eu tinha várias computações, várias threads, e pelo menos uma aceitava a palavra, eu dizia que o autômato aceitava, certo? Mesmo que várias outras não aceitassem. Aqui é parecido. Então eu posso ter saídas diferentes, vamos assim dizer, né? Vai prevalecer um resultado. Se eu tiver uma aceitação, uma computação que aceita, então eu digo que a máquina está aceitando aquela palavra. Então um resultado se sobressai sobre outros, tá? Quando eu estou computando uma função é diferente, certo? Porque é o seguinte, quando eu entro com um W, não me importa onde é que eu vou parar, o estado que eu vou parar. Eu não estou procurando o estado Y ou o estado N, certo? O que eu estou procurando, o que é mais importante para mim na saída é o que está na fita. Veja, quando eu estou reconhecendo linguagens, o que fica na fita depois de resíduo não é relevante. A palavra entra, ela tem uma propriedade importante e a minha máquina vai mexer com aquela palavra procurando ali um padrão, certo? O que importa no final é o estado final, né? Se é de aceitação ou de rejeição. O que ficou na fita não é importante. Para a função, só é importante o que está na fita, depois da computação, não é? Porque se ele entrou com W, o que é que ele espera ver na fita quando acabar a computação? W mais 1, no caso da máquina que faz o sucessor. Se ela tem uma máquina que calcula o reverso, eu entro com W, o que ela espera ver na fita após a computação é o W de trás para frente, tá bom? Então, eu preciso que todas as minhas máquinas, elas possuam a mesma saída. Porque imagina, eu tenho uma máquina que faz o sucessor. E aí ela tem 5 possíveis saídas, as 5 possíveis saídas são diferentes. Qual é que é certa? Não é? Ou melhor, 3 saem de um jeito e 2 saem de outro. Tá, mas qual das duas é o sucessor? Não tem como prevalecer um resultado contra outro, como era no caso da aceitação e da rejeição. Se tiver um aceitando, um aceita. Mas e se eu tiver 2 números? Ou 2 strings que estão ali representando um reverso? Qual é que se sobressai? Não tem como determinar, certo? Então, por isso que, no caso de computação, as saídas devem todas serem iguais, tá? Não posso ter saídas diferentes para a mesma máquina que executa a mesma função para uma mesma entrada. Bom, então vamos lá. Se uma máquina de Turing não determinística M semidecide ou decide uma linguagem, ou computa uma função, bem, esse teorema aqui, ele responde a seguinte pergunta. Tá, eu sei que o não determinismo é poderoso, né, que ele consegue abstrair muitas coisas, ele consegue simplificar. Do jeito que ele fazia em autômatos, ele vai conseguir fazer aqui em máquinas de Turing, vai conseguir simplificar muita coisa. Mas a pergunta é, mas essa extensão do não determinismo, consegue trazer poder de computação para a minha máquina? Bem, esse teorema aqui diz que não. Por quê? Se você tem uma máquina de Turing não determinística, que semidecide ou decide uma linguagem, ou então que ela computa uma função, então existe uma máquina de Turing padrão, convencional, determinística, M', que semidecide ou decide a mesma linguagem ou computa a mesma função. Bom, e agora o que a gente vai fazer é dar a ideia da prova. Como é que ele faz isso? Como é que a gente fazia, né? Para as outras extensões? A gente mostrava a máquina padrão que conseguia computar a mesma coisa, conseguia trabalhar da mesma forma, conseguia simular a minha máquina de Turing com aquelas outras extensões, né? E aqui vai ser bem semelhante, tá? Então, seja M uma máquina de Turing não determinística que semidecide uma linguagem. Na prova do Papadimitriou, ele vai fazer a partir dessa máquina não determinística que semidecide uma linguagem. Mas ele diz, olha, a prova para uma máquina que decide ou uma máquina que computa uma função, que decide uma linguagem que computa uma função, ela é muito parecida, certo? Mas ele vai fazer a partir da semidecisão. Então, dada uma entrada W, M' é a nossa máquina, se você olhar aqui no teorema, ela é a nossa máquina padrão, a nossa máquina determinística.
Dado uma entrada W, então vamos lá, o que o não determinismo tem? Ele tem aquelas várias computações que ele executa ao mesmo tempo, né? Então, o nosso M', que é determinístico, ele vai ter que explicitamente executar todas essas computações não determinísticas, né? Então, ele executará sistematicamente todas as computações de M para uma entrada W, procurando uma que pare. Se tal computação for encontrada, então a execução de M' para. Então, vamos lá. Eu tenho uma máquina não determinística. Se existe uma computação que para, tá? Em algum momento, a minha máquina determinística vai chegar a essa computação que para. E aí ela vai parar também. Mas se a minha máquina não determinística não possui computação que para, então a minha máquina determinística nunca vai encontrar essa computação. Então, assim, a minha máquina determinística só para se a minha máquina não determinística parar. A minha máquina determinística não vai parar se a minha máquina não determinística não para. Bem, assim a minha máquina M', ela para se e somente se a minha máquina para. Então a gente já conseguiu essa afinidade entre a máquina determinística e a não determinística. A determinística só para se a não determinística parar também, tá? Mas a minha máquina não determinística, ela possui uma infinidade de diferentes computações, começando na mesma entrada. Então, com o mesmo W, a gente sabe que tem tem uma infinidade aí de computações, de threads, que a gente chama, né? Aqueles caminhos que a máquina segue. Como é que o nosso M', que é determinístico, vai poder explorar todas elas? Porque alguns caminhos são, né, muito longos. Bem, a nossa máquina determinística vai usar um procedimento chamado overtailing. Né? Esse procedimento, ele, a grosso modo, o que ele faz é paralelizar todas essas computações, certo? Então ele vai fazer várias, vamos dizer assim, threads, né? Então ele vai executar cada computação dessa com todas as suas bifurcações, vai ser um caminho que a nossa máquina determinística vai seguir, né? Então vai colocar todas elas em paralelo e assim ele consegue fazer todas sem precisar terminar uma para depois começar outra, né? Então eu consigo executar todas as computações em paralelo, certo? Ok, agora vamos nos ater a uma computação que ela pode ser muito longa, né? Apesar de qualquer configuração C de M, a máquina não determinística, eventualmente possui muitas configurações C' como destino, como próximo passo, o número dessas configurações C', a partir de C para onde eu posso ir, ela é fixa e ela é limitada de uma forma que depende somente de M. Porque vamos lá. Como é que funciona a configuração de máquina de Turing? Como é que de um passo eu vou para outro? Eu estou num estado lendo um certo símbolo. Veja, estado é da máquina. E os símbolos são da máquina também, né? Então, quando você pega uma entrada, por exemplo, ele tem que ter os símbolos da máquina. O que a máquina está esperando ler, né? Então, no manual de instruções da máquina, né? Eu estou no estado lendo determinado símbolo, não é? Então, isso está na máquina. Os símbolos estão na máquina. Então, assim, eu estou no estado lendo um símbolo, eu vou para onde? Eu faço o quê? Você vai para um outro estado, se mantém no estado da máquina, e você vai escrever um símbolo da máquina. Ou você vai fazer uma mudança ali da posição do cabeçote da máquina. Não é? O que eu quero dizer com esse da máquina? O que eu quero dizer é que essas configurações possíveis só dependem da máquina. Não é? Então, ela tem uma certa limitação, certo? Porque os símbolos têm uma certa limitação, porque os estados têm uma certa limitação, a máquina tem uma certa limitação, não é? Então, as possibilidades, elas podem ser muito, muito grandes, podem ser muito numerosas, mas elas são limitadas. Eu vou ter que combinar, basicamente, todos os estados possíveis com todos os símbolos possíveis. Estando no estado lendo um símbolo, o que eu posso fazer? Ir para um certo número de estados e escrever um certo número de símbolos ou fazer alguns movimentos com o cabeçote, não é? 2 movimentos, esquerda e direita, né? Então, eu tenho quando eu combino tudo isso, eu tenho um número limitado, fixo, de configurações possíveis a serem feitas, certo? Então, veja só, por mais que seja um caminho que pode ser muito longo, ele é limitado, tá? Como a nossa máquina M ela é não determinística, pulei uma coisa aqui, como a nossa máquina ela é não determinística, nós vamos ter que ajudá-la a determinar qual é o próximo passo. Porque, veja só, eu disse aqui no passo anterior que existem
numerosas configurações, mas limitadas, né? Por conta da máquina, certo? Mas tá, e se eu tenho muitas opções para fazer? O não determinismo, ele faz todas juntas, né? Mas e o determinismo? Como é que ele vai fazer? Qual é o próximo passo exatamente? Eu tenho 10 opções possíveis. Qual é o primeiro que ela vai tentar? Né? A gente vai ter que dar uma mãozinha nele nesse sentido. Então é o seguinte, nós vamos dispor todas essas configurações numa ordem lexicográfica. E a minha máquina vai seguir essa ordem. Então, se ela tem 10 opções, ela vai seguir a primeira na ordem lexicográfica, depois ela vai tentar a segunda, depois ela vai tentar a terceira, e assim por diante. Tá? E assim, se ela tem 10 possibilidades, a minha máquina determinística vai explorar as 10, mais uma depois da outra, né? Todas as possibilidades serão dispostas de forma lexicográfica numa outra fita, e a nossa máquina determinística seguirá as possibilidades na sequência. Então, vamos tentar resumir agora como é que a máquina funciona. A máquina determinística, que vai simular a minha máquina determinística, ela tem 3 fitas, certo? A primeira fita tem a entrada original, e ela nunca muda para conservar essa minha entrada original, para garantir que eu não vou mexer na minha entrada original, certo? A cada nova computação, eu vou pegar essa entrada original e vou copiar numa segunda fita. Essa segunda fita é uma fita de trabalho. Eu vou sempre a uma nova computação, vou copiar de novo, e aí eventualmente a minha máquina vai manipular aquela entrada, né? Por isso que eu vou precisar dessa fita original para poder sempre copiar para uma nova computação. Opa, terminei a primeira computação, vou para a segunda. Qual é a entrada mesmo, hein? Pois é, tá gravado na primeira fita, por isso que ela não pode mudar. Aí você vai, copia para a segunda, e aí começa a computação. Tá, mas como é que eu sei qual é a computação que eu vou fazer? Porque tem aquela questão do não determinismo, né? Próximo passo, eu vou lá na máquina, só que a máquina é não determinística. Aí você vai na terceira fita, você coloca, se ela tem 3 opções, você coloca as 3 opções lá em ordem lexicográfica, tá? E aí você vai executar na ordem lexicográfica, tá? Primeira, segunda e terceira. Se tem 10, primeira, segunda, terceira, até a 10ª, tá? E assim sucessivamente. Aí quando você termina uma computação, pega a original, copia a entrada de novo, começa a executar a máquina, chegou numa parte ali que você tem escolhas não determinísticas, você vai colocar na fita essas escolhas e vai seguir na ordem lexicográfica, tá? Então, a grosso modo, é assim que a nossa máquina determinística consegue, vamos dizer assim, simular a nossa máquina não determinística, tá? Isso aqui é um desenho do Papa Dmitri para tentar explicar como é que funciona. Isso aqui é uma máquina de cópia. Eu copio a entrada da primeira fita para a segunda fita. Essa máquina aqui, ela faz a escrita na terceira fita daquelas configurações em ordem lexicográfica, tá? E essa aqui é a máquina MD, é a máquina determinística, né? E ela trabalha só com as fitas 2 e 3, tá? Então ela tem uma entrada na fita 2, aí tem a fita 3 que dá ali as configurações em ordem lexicográfica para ela, e aí ela vai manipulando essa fita 2 conforme essa ordem lexicográfica da fita 3. Quando ela termina essa computação, pego a entrada original, copio na fita 2, estou na outra computação, tem uma outra ordem lexicográfica, que eu copio na fita 3, e aí ele vai fazendo essas manipulações, tá? Bom, é isso, pessoal. Até a próxima aula.